vai entrar no nosso conteúdo de cálculo 2. Antes de eu entrar no conteúdo de hoje mesmo de cálculo 2, eu só queria fazer uma introdução aqui para vocês. Nessa introdução, eu já queria mostrar para vocês qual é o objetivo principal desse curso de cálculo 2. Porque, por exemplo, vocês já passaram por cálculo 1. Então, se eu perguntar para vocês, gente, quais são os assuntos principais em cálculo 1? Quais são? Quais vocês iam dizer assim, para alguém que perguntasse para vocês? Bem, então não tem mistério, né? Não tem surpresa. Qualquer um que pergunta para você, o que eu vou ver em cálculo 1? Você já vai dizer. Você vai ver limite, derivada, integral. São os 3 assuntos principais de cálculo 1. Só que, para você não ter muita surpresa, em cálculo 2, os 3 assuntos principais também são esses. Você vai ver limite, derivada, integral. Quer dizer que eu vou ver a mesma coisa? Não. Por mais que em cálculo 2 você vai ver limite, derivada, integral, mas agora muita coisa vai mudar, muita coisa. E muita coisa você vai reaproveitar do cálculo 1. Então, se você fez um bom curso de cálculo 1, você não vai ter quase nenhuma dificuldade de entender os assuntos do cálculo 2, porque você vai ver que o raciocínio, o argumento matemático, ele vai se repetir, muitas vezes, muitas mesmo. Mas na hora de calcular, você vai ter uma diferença ou outra, mas se você tem uma boa base de cálculo 1, o seu cálculo 2 ele tem tudo para ser tranquilo. Então, eu queria falar um pouquinho só dessa diferença de cálculo 1 e cálculo 2. Claro, o que eu vou falar aqui agora, gente, é só uma introdução. Eu não vou cobrar isso de vocês na primeira prova. Isso são coisas que a gente vai ver depois. Mas eu já quero que na sua mente você saiba onde você quer chegar, onde a gente quer chegar aqui com esse curso. Tudo bem? Então, eu vou lá para o primeiro quadro. Vou começar a falar um pouquinho dessa diferença do cálculo 1 para o cálculo 2. Até para relembrar aqui, né? O que a gente via lá em cálculo 1. Então, você passou um semestre inteiro tendo aula de cálculo 1. Em cálculo 1, você já viu limite, derivada, integral. Só que quando você estudava limite, derivada, integral, você tinha um objeto de estudo. O que era esse objeto de estudo? Era uma função. Então, em cálculo 1, você estudava limite, derivada, integral de funções. Então, por exemplo, digamos que eu tenho uma função aqui, f de x igual a x quadrado. Função muito conhecida. Você olha para isso aqui, você já sabe até o gráfico dela. Então, isso daqui era uma função que você estudou muito lá no cálculo 1. Então, isso aqui nenhuma surpresa. O que você poderia fazer com essa função aqui, lá no cálculo 1? A primeira coisa que você poderia fazer aqui é jogar alguns valores para x, só para você ver o que a função vai fornecer para você. Claro que isso você pode usar depois para construir um gráfico, por exemplo. Mas uma coisa que você pode fazer já de imediato é fazer aquela tabela. Então, nessa tabela, você tem aqui x e aqui você tem f de x. X é o valor de entrada. F de x é o valor de saída. Então, a função, assim, a grosso modo falando, você pode pensar nela como se fosse uma máquina. Então, você dá um valor de entrada para essa máquina e ela vai gerar para você um valor de saída. Por exemplo, se nessa função aqui, você coloca como valor de entrada o x igual a 0, o que ela vai fazer com esse zero aqui? Ela vai elevar o zero ao quadrado. O resultado vai ser 0 novamente. E ela vai lhe fornecer esse valor de saída, que é 0. Se você colocar nessa função aqui o valor 2, o que ela vai fazer com esse 2? Elevar ao quadrado. E o valor de saída vai ser 4. Se você colocar aqui, por exemplo, menos 1, ela vai elevar ao quadrado. Como valor de saída, ela vai jogar aqui um 1 para você. Então, se você reparar, toda função ela tem isso. Toda função ela precisa de um valor de entrada, e da feita que você dá esse valor de entrada, ela vai lhe dar um valor de saída. Ponto. Então, função, simplesmente falando, função é isso. Agora, a partir disso daqui, você pode fazer várias coisas. E uma das coisas principais que você pode fazer a partir dessas informações é o gráfico da função. Então, por exemplo, nesse caso aqui, você também já sabe como é esse gráfico. Você coloca aqui os eixos, eixo x, eixo y. Você já sabe que isso aqui é uma função do segundo grau. Isso aqui vai te dar uma parábola com cavidade para cima, né, já que o coeficiente aqui é positivo. E no final você vai ter isso daqui. Mesmo que você não soubesse de concavidade, se não soubesse, não lembrasse
o que é uma parábola, mas ainda assim, só com essa tabela, você conseguiria pelo menos ter uma ideia de como é o gráfico. Basta você jogar vários pontinhos, né? Você joga para x igual a 0, aí marca, x igual a 2, marca, e no final você ia ter vários pontinhos, e aí você ia ter mais ou menos um esboço de como seria o seu gráfico. Muito bem, da feita que você tem uma função, você conseguia plotar o gráfico dela. Pelo gráfico dela, ou sem olhar o gráfico também, você conseguia calcular limite, derivada e integral para essa função. Então, nessa função f aqui, por exemplo, se você quisesse, você calculava limite de f de x quando x tende a algum valor, valor a. Esse a, ele pode fazer parte do domínio da função ou não. Inclusive, a graça, né, a emoção era quando você colocava x tendendo para um ponto que não fazia parte do domínio. Aí isso que era emocionante, numa questão de limite. Além disso, você também aprendeu lá a derivar as funções, né? Então, se você quisesse, você poderia derivar essa função, a gente chamava de f' de x, isso aqui você já sabe que é 2x. E se você quisesse também, você poderia integrar a função. Então, de a até b, você conseguia também integrar essa função, basta você aplicar as regras ali de primitiva. E você conseguia calcular facilmente essa função. Até aqui, tudo bem? É isso que vocês faziam, né? Então, até aqui, nenhuma novidade. Em cálculo 2, o que vai mudar? Olha só. Aqui nessa tabela, vou perguntar para vocês o seguinte. Eu disse que existe um valor de entrada aqui, para poder você ter um valor de saída. Nesse caso aqui, o valor de entrada era o quê? O que vocês acham? O que era o valor de entrada aqui? Era uma comida? Era uma fruta? Não, era o quê? O que era esse valor de entrada aqui? Era um número. Então, numa função do cálculo 1, você dava um número e ela te dava o valor de saída. Pronto. Esse número aqui, lá em cálculo 1, né? Vocês estudaram o quê? Esse número era complexo ou real? Era real, a gente não estudava lá número complexo. Então, eu posso dizer que esse meu valor de entrada era um número e esse número era um número real. Eu também posso olhar para o valor de saída. Eu jogava um número aqui e o valor de saída também era um número. Então, eu também poderia afirmar que o valor de saída aqui também era um número real. E todas as vezes que você trabalhava com qualquer função lá do cálculo 1, seja função exponencial, seja seno hiperbólico, sempre era uma função desse tipo aqui. A entrada era um número, a saída era um número. Acabou. Não tinha outra opção para vocês lá em cálculo 1. Em cálculo 2, nós já vamos ter aí novos horizontes. Por quê? Porque, olha só, em cálculo 2, nós vamos trabalhar, entre outros tipos de função, nós vamos trabalhar com esse tipo aqui, ó, em C2. f de xy é igual a x² mais y². Deu para perceber a diferença já? Qual é uma diferença bem básica aqui, né? É que antes, a minha função f só dependia de uma variável, era x. Agora, essa nova função aqui, ela depende de duas variáveis. Depende de x e depende de y. Se eu fosse usar o mesmo raciocínio ali, que eu usei ainda agora, eu poderia fazer uma tabela, onde nessa tabela eu vou ter um valor de saída, f de xy, só que eu também vou ter um valor de entrada. Nesse caso, se eu der um valor só para x, vai ser suficiente aqui? Não. Então, para fazer sentido esse valor de saída aqui, eu vou precisar dar o valor de x e o valor de y. Então, agora, ó, o meu valor de entrada vai ser um par de números, um par, vão ser dois números. Então, eu coloco essa anotação aqui entre parênteses. Então, o primeiro número que eu colocar aqui vai ser onde eu vou substituir esse x, e o segundo número vai ser onde eu vou substituir o meu y. Aqui, nesse caso, já muda muita coisa, né? Porque antes você escolhia só um número, agora você tem que escolher dois. Então, por exemplo, você não pode dizer assim, aqui o valor de entrada é 0. Como assim 0? Quem é 0 aqui? É o x? É o y? É os dois? Né? Então, você tem que especificar. É os dois que eu quero dizer, professor. Tá. Se você quer dizer que os dois são 0, você vai escrever assim, parêntese, 0, 0. Pronto. Agora, você está falando que o valor de entrada é esse par, 0, 0. Ou seja, o x é 0
e o y também é zero. Se você vem aqui para a função e coloca x igual a zero, y igual a zero, isso aqui vai te dar um resultado. Que resultado vai ser esse? Vai ser zero, porque ó, 0 ao quadrado, 0. 0 ao quadrado, 0. 0 mais 0, 0. Então, nesse caso aqui, ó, o meu valor de saída vai ser 0. Eu poderia escolher outro par? Poderia. Eu escolher qualquer outro par. Então, eu poderia colocar aqui, por exemplo, o par 0, 1. Então, x igual a 0, y igual a 1. Nesse caso, aqui vai zerar. Aqui vai ficar 1 ao quadrado, vai dar 1. Ah, escolhe outro par. Vamos colocar menos 1 e 2. Ou seja, aqui vai ficar menos 1 ao quadrado, que é um positivo. Aqui vai ficar 2 ao quadrado, é 4. 1 mais 4, 5. Então, gente, nesse caso aqui, ó, o meu valor de entrada, ele se resume a um único número? Sim ou não? O meu valor de entrada se resume a um único número? Não. Nesse caso aqui, o meu valor de entrada é um par de números, né? Ou seja, uma dupla. E essa dupla, a ordem importa. Tá? Então, nesse caso aqui, eu vou dizer que o meu valor de entrada, ele pertence não somente aos reais, mas eu vou dizer ao R2. Quando eu coloco R2, eu estou querendo dizer que eu estou com um par de números e os dois são números reais. Isso que eu quero dizer. Se eu tivesse 3 números nesse parênteses, x, y e z, eu estaria no R3, porque eu tenho 3 números e os 3 são reais. E o valor de saída também é uma dupla de números, o valor de saída, nesse caso aqui? Não. O valor de saída continua sendo um único número. Então, posso dizer que o valor de saída, nesse caso, ainda é um número real. Tudo bem? Então, essa é a primeira diferença. A primeira diferença é que ou o valor de entrada ou o valor de saída, que também poderia ser o contrário, a gente vai ver isso ao longo do nosso curso, os dois, um dos dois já não vai mais ser real, vai ser R2, R3, R4 e assim por diante. Não vai mais ser tudo número real, como você estava acostumado. Isso vai mudar também com relação ao gráfico da sua função. Porque, olha só, antes você tinha esse gráfico aqui. Se eu perguntar para vocês qual é a dimensão desse gráfico aqui, esse gráfico, ele é unidimensional, ele é bidimensional ou ele é tridimensional? O que vocês acham? Ele é bidimensional. Por quê? Porque essa parábola aqui, ó, ela é uma curva no plano. Nesse caso aqui, ó, o gráfico disso daqui, vocês acham que vai ser o quê? Vai ser unidimensional? Bidimensional? Vai ser tridimensional. Então, agora, quando você for desenhar gráficos para funções desse tipo aqui, o gráfico ele vai ser uma figura tridimensional. Então, não vai mais ser assim, né, como está acostumado, bem aqui do cálculo 1. Então, nesse caso, até para você desenhar o gráfico, você vai precisar de mais um eixo. Não basta mais você ter só o eixo X e o eixo Y, você vai precisar de um terceiro eixo, que a gente vai chamar de eixo Z. Então, quando você tem os 3 eixos aqui, ó, aqui é x, y e z, só que a gente ainda vai entrar nesses detalhes. Agora sim você consegue desenhar esse gráfico aqui. O gráfico dessa função especificamente seria algo mais ou menos assim, ó. Então, isso daqui é o que nós chamamos de paraboloide. A gente vai ver isso ao longo do curso. Então, você vai aprender a desenhar gráficos desse tipo aqui, né, para funções assim, quando a função tem 2 variáveis. Mas você pode perceber que até o gráfico já ficou mais elegante, né, já ficou algo assim mais parecido com o nosso mundo real. Porque o nosso mundo real é tridimensional. Então, quando você desenha gráficos de funções desse tipo aqui, você já vai ver coisas que estão mais, digamos, próximas do que a gente vive aqui no nosso dia a dia, né? Então, isso é uma das coisas interessantes que você vai ver, né, no cálculo 2. Além disso, para uma função dessa, você também vai calcular limite derivada integral. Então, você vai calcular limite, ó, limite da minha função f de x, y, só que agora o x e o y vão estar tendendo para um par de números, AB. Você também vai calcular a derivada dessa função, mas as derivadas, vocês vão ver que a gente vai ter uma definição especial para a derivada, né? Mas já adiantando a anotação, pelo menos,
você vai ter algo mais ou menos assim, ó, derivada de f em relação a x. Você também vai poder calcular a integral dessas funções. A gente vai chamar de integral dupla. Então, vai ser algo, a notação, pelo menos, vai ser algo assim. Se quiser, você também pode calcular a integral tripla e assim por diante. Mas, gente, mais uma vez, só uma observação. Isso daqui não é para assustar ninguém. Tá? Isso aqui não vai cair na prova de vocês. Claro que não. Né? A gente só vai começar a trabalhar com esse tipo de função só na aula 9ª. Então, só mês que vem que a gente vai começar a trabalhar com isso daqui. Mas, pelo menos, você já sabe o que vai vir pela frente. Você já sabe o que esperar de cálculo 2. Então, hoje, o que a gente vai fazer é começar a construir esse conhecimento. Então, o que eu vou exigir de vocês hoje são os conceitos básicos para que você consiga entender esses tipos de funções, e depois eu posso também colocar outros tipos aqui que você vai conseguir entender também, para poder a gente começar a falar de limite, derivada e integral para essa função. Tudo bem, gente? Alguma dúvida até aqui? Tá, então, afinal, qual é o assunto de hoje? Hoje, nós vamos começar a estudar alguns conjuntos. Que conjuntos? Esse daqui, ó. Então, hoje, o assunto ele vai se resumir a estudar esses tipos de conjunto aqui. Se a gente vai estudar o que é o R2, bem que você já sabe, né? R2 é o conjunto dos pares aqui. O que seria o R3? É o conjunto que contém 3 números. O que seria o R4, R5, R6, R7? O que eu posso fazer nesse conjunto? Eu posso somar? Eu posso multiplicar? Posso dividir? O que eu posso fazer? Então, na aula de hoje, nós vamos começar a falar dos conjuntos que eu vou chamar de conjuntos Rn. Esse n é um número natural, então pode ser R1, R2, R3, R4 e assim por diante. Então pronto, vamos para nosso slide aqui da primeira aula. Então, na aula 1, pronto, aula 1 nós vamos estudar os espaços Rn. Não se assustem com esse n, tá, gente? N é só para representar que pode ser qualquer número natural, tá? Pode ser 1, 2, 3, tá? Quando é 1, nem não precisa colocar, né? Só R. Tá, então, ó, na nossa aula a gente vai dividir em 3 partes. A gente vai dizer o que é esse espaço numérico n-dimensional. Depois a gente vai dar uma interpretação geométrica para esses espaços, né? Para não ficar só ali digamos, só na álgebra, né? Só nessa parte assim de número. E por último, a gente já vai fazer uma aplicação, né? O que seria calcular uma distância entre 2 pontos nesses espaços, no R2, no R5, no R6. Será que é possível? A gente vai ver isso aqui hoje. Então, ó, começando com a definição de espaço de Rn. Então, se você tem um número natural, n é maior ou igual que 1, o conjunto de todas as ênuplas, a gente fala de ênuplas ordenadas, ou seja, você tem isso aqui, ó, x1, x2, x3, até xn, onde cada uma dessas coordenadas é um número real. É isso que eu estou dizendo aqui, né, de maneira simbólica, né? Estou dizendo que você tem aqui números ordenados até n, e cada número desse é um número real. É isso que eu estou falando. Então, esse espaço aqui, Rn, ele é chamado de espaço numérico de dimensão n, ou espaço numérico n-dimensional. Então, na verdade, você já está percebendo que esse n, ele não só vai te dizer quantos números vão estar ordenados, mas ele também vai te dizer a dimensão do teu espaço. Então, por exemplo, se aqui eu só vou até o 2, se eu tenho x1 e x2 nesse espaço, eu estou no R2. A dimensão do espaço R2 é 2, então ele é bidimensional. Se eu tivesse x1, x2, x3 e acabasse aqui no x3, eu ia ter o R3, e esse R3 é tridimensional, e assim por diante. Tudo bem? Então, esse n aí vai dizer também qual é a dimensão do seu espaço. Sabendo disso, a gente precisa aprender agora a trabalhar com esses espaços. Mas antes, bora identificar alguns elementos deles. Por exemplo, olha esse elemento aí, ó, menos 3 e 2, dentro de um parêntese. Está aqui, ó, menos 3 e 2. Isso aqui é um par de números. Então, isso daqui eu posso chamar de um elemento do conjunto R2. Outro, aqui, ó, 3, 1 e menos 3. É fácil, né? Você tem 3 elementos ordenados, ele faz parte do conjunto R3. Esse aqui agora está no conjunto R6. Por quê?
Porque se você contar, ó, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele tem 6 números aí ordenados. Então, se você fosse pegar uma função do R6, por exemplo, você ia ter que dar 6 números de informação como valor de entrada para poder ela te dar um valor de saída. Bom, então, assim, olhar esses números e dizer o que é R2 e R3 tá fácil, né? Está até meio sem graça, né? Até meio monótono assim. Ah, professor, eu sei, né? Eu sei contar. Então, eu vou dizer 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá, tem 8 entradas, vai estar no R8. Tem 10 entradas, vai estar no R10. E assim por diante. Tudo bem. Agora, vamos começar a aprender a mexer com esses espaços. O que você pode fazer e o que você não pode. A primeira operação, que na verdade nem é operação, mas é a noção de igualdade. Então, nesses espaços Rn, quando é que eu digo que um elemento é igual ao outro? Por exemplo, você tem aqui, ó, alfa é um elemento do Rn, então ele tem x1, x2, ele tem n elementos. E beta, a mesma coisa, tem n elementos. Quando é que eu posso afirmar que alfa e beta são iguais? 2 elementos do Rn são iguais. A resposta, você pode afirmar quando eles são iguais em cada coordenada. Por exemplo, bora aqui para o quadro. Isso aqui é só uma noção de igualdade. Só para exemplificar isso daqui. Só para você já sair daqui com domínio desses conjuntos. Então, se você tem, por exemplo, alfa igual a 1 e 2, e você tem beta igual a 2 e 1, você pode afirmar que alfa é igual a beta? Sim ou não? Não. Mas você vai dizer, mas os dois têm os números iguais. Ó, o alfa tem 1 e 2 e o beta tem 2 e 1. Então, qual é o problema? O problema é que a ordem importa. Tá? A ordem importa. Então, para ter uma igualdade mesmo, a ordem aqui, ó, tinha que estar invertida, porque na primeira coordenada tinha que ser 1 e na segunda tinha que ser 2. É assim que ia acontecer. Nesse caso, como não é, ó, então é diferente. Agora, se eu tivesse aqui, ó, um gama, e esse gama é 2 e 1, aí agora eu posso afirmar que beta é igual a gama, porque eles não têm só os mesmos números, mas cada número está exatamente na mesma coordenada. A primeira coordenada é 2 e a segunda coordenada é 1. Então, agora sim eu posso falar de igualdade. Ah, professor, mas isso é óbvio. O que isso vai me ajudar? Isso pode lhe ajudar a resolver algumas questões. Não vai ser difícil você encontrar questões ao longo do semestre em que no final você cai numa equação assim, ó, x, 2, 1 igual a 2x menos 6, 2 e 1. Ó, eu estou afirmando que isso daqui é igual a isso daqui. Mas você vê, ó, a segunda coordenada desse daqui é 2. Esse daqui também é 2. A terceira é 1. Aqui também é 1. Se eles são iguais, então eles têm que ser iguais em todas as coordenadas. Inclusive também, ó, na primeira. Então, como você já sabe o que é uma igualdade entre elementos, aliás, gente, esse elemento aqui que eu estou mostrando para vocês, ele está em qual espaço? R1, 2, 3, 4, 5, 6, qual é? R3, porque ele tem 3 coordenadas. Aqui é a mesma coisa. Esses aqui, R2, porque eles têm 2 entradas. Muito bem. Então, tá aqui, ó. Então, nesse caso, eu poderia usar essa igualdade para dizer que isso tem que ser igual a isso. E aí, no final, eu ia obter uma equação, né? Eu ia obter x igual a 2x menos 6. Resolvendo, no final, você ia ter x igual a 6. Né? Então, usando essa noção aqui de igualdade, você consegue achar quem é esse valor de x para que isso aqui faça sentido. Então, perceba que, claro, que você sempre vai usar coisas do cálculo 1 ou coisas do ensino médio, né? Mas, juntamente com isso, você vai misturar com as coisas do cálculo 2. Por exemplo, essa noção de igualdade é uma coisa nova para você. É fácil? É, mas ainda assim é nova. E a gente está usando isso para resolver alguns problemas. Tá, então essa é a primeira noção. Como é que você identifica que um elemento do Rn é igual a outro elemento do Rn? É dessa forma, olhando cada coordenada e fazendo a igualdade em cada coordenada. Agora, uma operação desses espaços Rn é a operação mais básica que vocês devem esperar. É a operação de adição. Então, para pensar, será que é possível eu somar 2 elementos do Rn? Será que faz sentido eu pegar um par de números e somar com outro par de números? Está bem definido matematicamente isso daí? A resposta é sim, está bem definido. Como é que eu faço?
Aqui, ó, vou mostrar no slide primeiro para vocês. Se você tem dois números alfa e beta, cada número desse, número não, né? Bora chamar de elemento. Cada elemento desse faz parte do conjunto Rn e você quer somar o alfa mais beta, então você vai somar em cada coordenada. Você vai pegar aqui, ó, x1 do alfa e somar com y1 do beta. Vai pegar o x2 do alfa e somar com o y2 do beta, e assim por diante, até chegar em xn, y, até mais yn. Exemplo, esse daqui. Você tem esse alfa e você tem esse beta. Quando você soma esses dois elementos aqui, o resultado vai ser esse daqui. Claro que o slide já te dá o resultado, né? A gente pode fazer essa conta aí no quadro. Deixa eu fazer aqui a conta. Isso aí já é outro exemplo. Exemplo da soma agora. Então, o alfa, ele está me dizendo que é menos 1, 4, 5 e menos 7. O beta, ele já é 10, 3, menos 6 e 2. E eu quero somar alfa mais beta. Então, vamos aqui para o quadro. Olha só, você tem dois elementos. Você tem o alfa e você tem o beta. Eles estão em qual espaço? Qual espaço eles estão aqui? Estão no R4, né? Porque eu tenho aqui, ó, 4 coordenadas. Eu posso dizer, então, que eles são seres, elementos da quarta dimensão? Sim ou não? Posso, né? Posso, porque lembra que o 4, né, o N, te dá a dimensão. Então, sim, isso aqui é um elemento da quarta dimensão. Isso aqui também. Então, ó, agora eu vou somar dois elementos da quarta dimensão. Como é que eu faço? Na hora que eu for somar o alfa mais beta, eu vou somar em cada coordenada. Então, ó, vou somar a primeira do alfa com a primeira do beta. Menos 1 mais 10. Menos 1 mais 10. Vou somar aqui na segunda, ó, 4 mais 3. 4 mais 3. Vou somar aqui na terceira, 5 mais menos 6. 5 mais menos 6. Por último, menos 7 mais 2. Menos 7 mais 2. E agora eu tenho que fazer uma soma em cada coordenada. Você só vai ter um trabalho a mais, mas nada que seja difícil, né? Então, ó, alfa mais beta vai ser menos 1 mais 10, 9. 4 mais 3, 7. 5 mais menos 6, aqui vai dar menos 6, né? Então, 5 menos 6 vai dar menos 1. Menos 7 mais 2, menos 5. A minha resposta, depois que eu somei os dois elementos, me deu essa resposta aqui. Essa resposta é um elemento de que espaço? A minha resposta aqui. No R4. Então, eu somei dois elementos do R4 e a resposta me deu o elemento do R4. É coincidência? Não. Por isso que eu digo que a soma ela está bem definida. Porque toda vez que eu somo dois elementos de um espaço Rn, o meu resultado também vai ser dentro do espaço Rn. Eu não vou fugir do espaço, eu vou continuar nele. Claro que isso que eu falei aqui vale para subtração. Toda subtração é uma soma, né? Então, vale também. Se tem uma pergunta, você pode vir aqui no microfone, por favor. Não esqueça que o microfone ele é muito importante aqui para a gente, né? Sua dúvida pode ser de todo mundo. Bom que eu conheço vocês, você diz seu nome, seu curso. Diga seu nome e seu curso, por favor. Primeiramente, boa tarde. Boa tarde. Meu nome é João Guilherme, eu sou do curso de Engenharia Elétrica. Eu tenho uma dúvida, professor. Diga, João. É o seguinte, se eu tenho um elemento, certo, que ele dá nulo, na dimensão, né, quando a gente está desenhando lá, sim, isso vai me anular uma das, no R lá, por exemplo? Eu tenho aí, certo, que é no R4. Sim. Se ali fosse, por exemplo, menos 7 e ali embaixo fosse 7, né, ia zerar. Sim. O resultado seria R3? Olha, excelente pergunta. Muito bom, João Guilherme. João Guilherme, então olha só. Ainda que, na hora que você for somar ou subtrair alguma coordenada de zero, ainda assim, o zero, ele não significa que eu tirei uma dimensão. O zero, ele faz parte das dimensões, né? Por exemplo, quando você está trabalhando com dimensão 1, por exemplo, o zero está ali. Quando você está no plano, o zero está lá, tanto no x quanto no y. Então, ainda que venha a zerar, deu zero aqui. Então quer dizer que eu perdi uma dimensão, estou no R3? Não, você está sempre no R4. O que
talvez que seja algo parecido com o que você está falando, João, é o seguinte, ó, às vezes, eu já vi que a gente tem mais uma pergunta, já estou até empolgado aqui. Então, olha só, João, o que pode acontecer é tu falar o seguinte, professor, eu tenho aqui, ó, um alfa, ele é isso aqui, 1, 2 e 4. Eu tenho o beta aqui, que é 2 e 5. Eu posso somar os dois? O alfa está em qual conjunto? R quanto? R3. E o beta? R2. Eu posso somar um elemento do R3 com o R2? A rigor, não. A rigor, não. A rigor. Presta atenção, porque ó, isso aqui está no R3, isso aqui está no R2. São espaços diferentes. Lembrando que a soma, ela faz sentido, porque quando você soma dois elementos do mesmo espaço, vai te dar um elemento do próprio espaço. Porém, não quer dizer que eu não consiga fazer alguma técnica, alguma manobra para somar esses aqui. O que normalmente o pessoal faz é fazer o seguinte, não, eu vou considerar o beta como sendo um elemento do R3, só que eu considero aqui o zero. Não é a mesma coisa, não é o mesmo elemento. Mas a gente faz isso, na verdade, você está fazendo como se fosse uma projeção. É como se você jogasse ele para o R3, adicionasse um terceiro eixo, mas considerar que esse terceiro eixo é zero. Não é a mesma coisa, porque antes você tinha um par de números, agora você tem 3 números. Não é, assim, a rigor mesmo matemático, não é a mesma coisa. Mas dependendo do caso, da aplicação, a gente faz isso às vezes. A gente considera a terceira zero, aí soma. Não tem problema nenhum. Tudo bem? Só pergunta. Não, mas pode falar, que às vezes a sua pergunta não respondeu tudo o que eu respondi. Qual é seu nome e seu curso? Me chamo Jorge Mário e faço engenharia elétrica. Tudo bem, Jorge. É o seguinte, se eu estou no hiperespaço, né, sim, no R4, R4, tudo bem. Alguma figura no R3 tenta... Era sobre isso mesmo. Se sim, ela tenta se encaixar no R4, ela estaria no ponto 0 ou ela estaria num ponto qualquer que eu não sei definir? Era isso que eu ia perguntar. Mas a sua pergunta, o que eu respondi aqui não completou a resposta, porque você já está falando de quê? De um hiperplano. O hiperplano, que normalmente a gente fala, é no R4, né, na quarta dimensão. Então, de fato, olha como essa pergunta é boa, Jorge. O que o Jorge está dizendo é assim, olha, eu tenho um elemento do R3 e eu quero passar para o R4. Para a gente entender isso, aí entra no que eu falei, só que o inverso já não entra muito. Por exemplo, o que eu falei? Que antes eu tinha aqui o beta. O beta, até então, ele era isso aqui, ó. Deixa eu colocar o apagador aqui rapidinho. Não, está sem? Tá. Vamos fazer com que tá. Vou fazer outro exemplo aqui. Mas eu ia pegar um apagador, na verdade. Tá, então aqui, ó, digamos que o nosso beta é esse número aqui. 1 e 2. Tá? Então, ó, no plano cartesiano, o que eu ia fazer com ele? Eu ia colocar aqui, pegar 1 e aqui 2. Ia marcar o pontinho aqui. Então, aqui eu tenho x, aqui eu tenho y. Eu poderia considerar isso aqui como se fosse tridimensional, estivesse no espaço? Até poderia. Normalmente, o que a gente faz? A gente considera esse plano aqui como se fosse o chão. E aí, no espaço tridimensional, o x é como se você pegasse esse plano e caísse ele aqui para o chão. Aqui é o x, aqui é o y, e o z seria a sua altura. Mas se preocupe, a gente vai ver isso com calma daqui a pouco também. Aí eu marcaria o ponto 1, 2 e 0. Então, vem aqui 1 em x, 2 em y, marcaria esse pontinho aqui, ó, e esse ponto seria o ponto 1, 2 e 0. Bom, a rigor matemático é a mesma coisa? Não, porque aqui está no R2 e aqui está no R3, mas na prática funciona. Funciona porque, se você perceber, ó, é como se eu estivesse aqui ignorando o eixo Z, olhando só para cá, eu tinha isso daqui, mas aí eu poderia fazer o inverso, poderia voltar, ter o eixo Z, e esse meu ponto, como é que ele ia ficar? Ele ia ficar aqui. Tanto que no GeoGebra, às vezes, por exemplo, eu tenho uma parábola, aí eu jogo para o R3, aí o GeoGebra deixa assim a parábola. Tipo, deixa ela no chão, entendeu? É isso que ele faz, às vezes, depende do que você for fazer. Agora, essa tua pergunta é interessante também, Jorge, porque, e se fosse o inverso? Porque aqui eu estou querendo pegar um ponto que estava necessariamente no R2, passando para R3. E se eu tivesse um elemento do R3 que quisesse ir para o R2, o que ia acontecer nesse caso, entendeu? Porque do R2 para o R3, basta considerar que a minha última lá é 0. E quando eu estou no R3, com 3 pontos diferentes de 0,
e eu quero passar para o R2. O que acontece? Como seria essa interação do R3 com o R2 ou do R4 com o R3? Né? Então, isso é uma coisa que a sua pergunta veio trazer, mas que eu não vou responder imediatamente, porque na verdade eu vou responder daqui a pouco essa pergunta. Como seria essa interação? Ou seja, como seria baixar uma dimensão? Como seria a gente ir para um mundo bidimensional, por exemplo? A gente vai ver isso daqui a pouco. Tá? Segura aí, estou falando para segurar a audiência aqui, né? O pessoal continuar aqui. Então, vamos lá. Então, adição, tudo certo, né? Desculpa, gente, por favor. Palmas para o João Guilherme e para o Jorge, pelas perguntas deles. Tudo bem, ó, nós já tivemos 2 perguntas hoje. A gente vai ficar contando para ver sempre para a gente bater o recorde, né? Aí, quarta-feira, quem sabe, 3, 4, 5 e assim por diante. Mas esse professor é sonhador, né? Não posso sonhar, né? Não tem problema nenhum. Então, vamos lá. Próxima operação. A gente vai ver agora a multiplicação por escalar. Agora, preste atenção nesse termo. Olha o que eu estou falando. Multiplicação por escalar. Por que o senhor está chamando de multiplicação por escalar? Não é só multiplicação? Não. Porque, por exemplo, ó, bora voltar para cá. Vou até usar aqui. Vamos voltar aqui para o quadro. Para esse nosso exemplo aqui, ó, alfa e beta. Alfa e beta, eles são elementos do R3. Tudo bem? Tem 3 coordenadas cada um. Caso você nunca tivesse ouvido falar desse assunto que a gente está estudando hoje, e eu pedisse para você assim, olha, e eu fosse querer fazer uma pegadinha com você, né? Eu falasse, multiplica alfa com beta para mim. Multiplica esses 2 aí. O que você ia fazer? Você ia virar para mim e dizer, professor, não dá. Você ia fazer isso? Não. Você ia dizer, dá sim. Como é que eu faço? Multiplicar. 1 vezes 2, você pegaria, ó, alfa vezes beta. 1 vezes 2, 2. 2 vezes 5, 10. 4 vezes 0, 0. Acabou. Então, você conseguiu. Aquela história, né? Sem saber que era impossível, você foi lá e fez. Bom, se você queria fazer, fez. Acabou. Só que tem um problema. Isso está errado. Tá? Isso está errado. Então, não dá. Isso aqui, ó. Isso daqui, ó, não existe. Tá? Então, nesses espaços Rn, não é definida uma multiplicação que nem a gente está acostumado na reta. Tá? Então, você não multiplica como você está acostumado. Não. Na verdade, esse tipo de multiplicação aqui nem está definida para esse espaço. Não está. Tá? O que a gente vai ver depois é o que a gente vai chamar de produto escalar, produto vetorial, mas é outra coisa. Mas a multiplicação desse jeito aqui usual, nós não temos. Tudo bem, gente? Não tem. Então, não vão fazer isso na prova de vocês. Isso aqui não existe para esses espaços. Aí você pode dizer, poxa, professor, mas por que não existe? É porque assim, gente, antes você estava no espaço real, né? Você só tinha números. E lá nos números faria sentido você multiplicar um número pelo outro, que nem você aprendeu no ensino fundamental e médio. Só que os matemáticos, conforme eles foram precisando generalizar as coisas, eles foram precisando trabalhar com espaços mais gerais, e os espaços Rn são espaços mais gerais, eles perceberam que não dava para trazer tudo o que eles usavam lá na matemática básica para esses espaços mais gerais. Porque se eles fizessem isso, alguns resultados importantes iam se perder pelo caminho. Então, o que o matemático faz? Ele pensa, isso na matemática pura, a gente faz muito isso. Você pensa assim, nossa, de quantas hipóteses eu preciso para eu obter o máximo de resultado possível? Estão entendendo? Então, por exemplo, a ideia não é eu encher de hipótese. Eu descobri uma teoria nova, só que ela tem 1000 hipóteses. Égua, que matemática nova é essa? Que eu vou ter 1000 hipóteses? Não. Você tem uma ideia, a geometria euclidiana, geometria como vocês estão acostumados, né? Ela vem o quê? Se não me engano, 4 hipóteses só. 4, acho que é 4 mesmo. Então, a partir de 4 hipóteses, você constrói toda a geometria. Você está acostumado, geometria euclidiana. Inclusive, se você mexer na última hipótese, você gera uma geometria não euclidiana. Tá? Mas isso aí é outra história. Mas a ideia é justamente essa. O que o matemático pensa? De quantas proposições eu preciso para que eu consiga otimizar minha matemática? Eu não quero colocar muita proposição, mas eu quero colocar uma quantidade que eu consiga ter o máximo de resultado possível. Então, os matemáticos perceberam que aquela multiplicação usual, a gente não precisava dela. Né? Então, por isso que ela não foi conservada ao longo dos espaços mais gerais. Então,
o que foi conservado, além da adição? Outra propriedade principal nesses espaços é o que a gente vai chamar de multiplicação por escalar, tá? Multiplicação por escalar. Por exemplo, você tem aqui, ó, alfa igual a 1, 3, menos 2. E você tem aqui, ó, beta igual, vamos colocar beta, porque eu já estou usando alfa aqui. Vou colocar aqui x, vou colocar x. Vai, x mesmo. X igual a 5. Pronto. Gente, esse alfa aqui, ele é um elemento de qual espaço? Me ajudem. R3. Então, até aqui nenhum mistério, R3. E esse x igual a 5 é um elemento de qual espaço? R1. Então, R1. Então, está aqui. Gente, toda vez que você vê um elemento do R1, a gente não vai mais chamar de número. Não vou dizer, isso aqui é um número. Não, mas eu não vou chamar de número, eu vou chamar de escalar. Tá? Então, esse que vai ser nosso nome a partir daqui. Toda vez que você tiver aqui, ó, vou chamar isso daqui de escalar. Então, o que é possível fazer nos espaços Rn é você pegar qualquer elemento do Rn e multiplicar por um escalar. Ou seja, você pegar um elemento do Rn e multiplicar por um número. Isso dá para fazer. Então, por exemplo, faz sentido eu fazer x vezes alfa. Eu vou pegar x vezes alfa. Quem é x? É 5. Então, faz sentido eu pegar 5 e multiplicar por alfa, que é esse trio aqui, ó, esse terno. 1, 3 menos 2. Ó, mas como é que eu faço essa multiplicação? Como é que eu multiplico o elemento do Rn por um escalar? É fácil. Basta você pegar esse escalar e multiplicar em cada coordenada. Tá? É isso que eu vou fazer aqui. Ó. Então, vou multiplicar 5 vezes 1, 5 vezes 3, 5 vezes menos 2. E aqui vai ficar 5, vai ficar 15, 5 vezes 2, menos 10. Então, pegar um elemento da Rn e multiplicar por um escalar, isso você pode fazer. Isso está bem definido. E é só você justamente multiplicar em cada coordenada. Entenderam, gente? Então, são essas duas operações principais. A soma, e aí você vai somar em cada coordenada, e a multiplicação por um escalar. Aí você vai multiplicar cada coordenada. Agora, aquela multiplicação lá, não, esqueça isso daí. A gente vai ter algum tipo de operação de produto, mas isso é para depois. Bom, então, com isso, aqui, ó, esse aqui eu trouxe outro exemplo no slide de vocês. E aí a gente, ó, se eu pegar aqui, alfa igual a menos 1, 4, 5, menos 7. Então, quem seria 4 vezes alfa? É você pegar o 4 e multiplicar com cada um. Vai ficar menos 4. 4 vezes 4, 16. 4 vezes 5, 20. 4 vezes menos 7, menos 28. E pronto. E é assim que você faz. Bom, agora que a gente já sabe as operações principais do nosso espaço Rn, agora a gente vai começar a interpretar esses espaços geometricamente. Então, nós vamos aqui para a nossa segunda parte da aula. Só que antes, eu só queria fazer uma observação com vocês. Vocês perceberam que só com o que a gente viu até aqui, essa primeira parte, você já pode sair daqui dizendo que você sabe trabalhar com elementos da quarta dimensão. Estou certo ou errado? Estou certo, né? Então, ó, ao mesmo tempo, você sabe trabalhar com elementos da oitava dimensão. É verdade também. Então, se você reparar, a nossa matemática hoje, ela é suficiente para você trabalhar com N dimensões, se você quiser. E você consegue somar esses elementos, você consegue multiplicar por escalar, e digo mais, você consegue até calcular a distância entre dois pontos na 20ª dimensão. Você consegue fazer. Só que isso a gente vai aprender daqui a pouquinho, mas também você consegue. Só que você vai dizer, poxa, professor, mas tá legal. Mas até agora o que a gente fez só foi somar números, multiplicar números, não estou enxergando as coisas. A partir de agora a gente vai começar a enxergar. Então, a gente vai enxergar geometricamente o que é o R1, o que é o R2 e assim por diante. Então, vamos lá. Primeiro, o R1. Quem seria o R1, gente? Olha, o próprio nome diz, é R1. Então, qual é a dimensão dele, se é R1? É a dimensão 1, unidimensional. Que mundo é esse, onde só tem uma dimensão? Como seria esse mundo? Uma reta, é isso mesmo, uma reta. Né? Pensa numa reta. Ó, por exemplo, eu vou mostrar aqui para vocês no desenho. Então, quando n igual a 1, o conjunto R é chamado de conjunto dos números reais, que é o que você já trabalhava no cálculo 1. Então, geometricamente, esse conjunto é uma reta orientada.
É isso aqui, ó. Essa reta, ela é o conjunto N, que é unidimensional. Quando você vai trabalhar com a reta, o que você faz? Você faz uma reta, você orienta ela, diz para onde é o lado positivo, nesse caso aqui, ó, da esquerda para a direita, e você diz onde é a origem. E você ainda fala qual é a unidade de medida, né? Ah, quanto vale uma unidade? Você diz lá. Com isso você define uma reta. Essa reta aqui, gente, ela é unidimensional, que é a reta dos reais, que vocês estão acostumados também, né? Então, todo mundo que vive nessa reta, ele só consegue ter uma direção de movimento. Então, por exemplo, cada pontinho que está nessa reta aqui, ele só consegue se movimentar ou para a direita ou para a esquerda. Ele não consegue fazer nada além disso, não consegue se movimentar para cima nem para baixo. Nem faz sentido isso aqui para ele, porque essa dimensão aqui, ela é dimensão 1. Então, isso é o conjunto real, geometricamente falando, ele é a reta. E o R2? Para você ter o R2, lembrando que o R2, ele é um par de números, né? O R2, ó, ele é o par de números. Se você quer representar o R2 geometricamente, você vai precisar não só de uma reta, mas de duas retas. Só que com uma condição. Qual é a condição? Essas retas precisam ser perpendiculares entre si, para poder você ter ali algo bidimensional. Então, isso é o famoso o quê? É o plano cartesiano, que você já sabe. Então, no plano cartesiano, cada ponto que você marca lá tem duas coordenadas. Se tem duas coordenadas, tem um par ordenado. Se tem um par ordenado, você tem um elemento do R2, por isso que é bidimensional. E aí, se você desenhar lá, você vai desenhar curvas planas, curvas bidimensionais. Então, ó, aqui, o famoso plano cartesiano, você tem aqui dois eixos, o eixo X, você tem o eixo Y, você tem a origem. E a partir daqui você consegue marcar pontos e trabalhar com ele. Tá, e o R3? O que seria o R3? Bom, o R3 ele já vai ter 3 coordenadas, o que significa que você ia precisar de 3 eixos, 3 retas. E essas retas precisariam ser perpendiculares entre si. No mundo real, você ainda tem isso, né? Se você reparar, o nosso mundo ele é tridimensional. Você tem 3 retas perpendiculares entre si. Nesse desenho aqui, por mais que esse desenho seja um desenho bidimensional, a rigor, né? Mas aqui ele está meio que simulando o nosso espaço, ou seja, aqui as 3 dimensões. Então, você tem 3 eixos. Eixo X, aqui o lado positivo e negativo, eixo Y, lado positivo e negativo, e o eixo Z, também o lado positivo e o lado negativo. Tá? Aí você deve falar, nossa, professor, e a quarta dimensão, o senhor vai mostrar? Bom, eu não vou mostrar aqui no slide, né? Mas por quê? Porque, vamos pensar um pouquinho agora. Se eu fosse continuar esse meu raciocínio, para eu ter uma quarta dimensão, eu ia precisar de 4 eixos. Aí é fácil, só colocar ali mais um eixo, né? Só que não é assim, porque a regra é que esses 4 eixos sejam perpendiculares entre si. Então, não dá. Por que não dá? Porque o nosso mundo aqui, ó, nosso mundo físico, aquilo que você está enxergando, é tridimensional. Então, se o nosso mundo é tridimensional, você não consegue enxergar como seria um mundo, digamos, de 4 dimensões. Porém, ao longo da história, os cientistas foram criando artifícios para a gente imaginar essa quarta dimensão. O Albert Einstein, por exemplo, né, famosíssimo, ele pensou na quarta dimensão como sendo o tempo, que ele chamou de espaço-tempo. E aí, nesse momento, ele começou a trabalhar com 4 dimensões, sendo que a quarta dimensão era justamente esse tempo, que a gravidade influencia o espaço-tempo e você tem toda a teoria da relatividade. Então, isso é uma forma de você ver a quarta dimensão, colocando ela como se fosse o tempo. Porém, digamos que você fala, não, professor, eu quero ver fisicamente a quarta dimensão, assim, quero ver espacialmente a quarta dimensão. É possível? Como eu disse, não vai dar para desenhar isso para vocês. Porém, eu consigo dar para vocês uma ideia de como seria isso. Pelo menos com isso que eu vou mostrar aqui para vocês, você teria uma ideia de como funcionaria a quarta dimensão. Para você entender a quarta dimensão, aí eu já vou entrar naquela resposta lá da pergunta do Jorge, né? Vamos imaginar que um ser da quarta dimensão viesse falar com a gente. Como seria essa interação? Dá para imaginar? É difícil de imaginar porque a gente sempre vai pensar em alguma coisa tridimensional. Porém, existe um matemático que ele escreveu um livro.
O nome desse livro é Planolândia. Se não me engano, tem um subtítulo, é Um Romance em Várias Dimensões, uma coisa assim. Enfim, mas nesse livro, o matemático, ele consegue expor para a gente como seria uma interação, né, como seria esse diálogo entre nós e um ser da quarta dimensão. Como seria? Para a gente conseguir imaginar isso, o que ele fez? Ele imaginou um diálogo entre um ser de 2 dimensões com um ser de 3 dimensões. E por meio dessa interação, desse ser de 2 dimensões com esse ser de 3 dimensões, a gente consegue agora imaginar como seria a nossa com o ser da quarta dimensão. Então, para isso, trouxe uma animação aqui para vocês. Eu sempre conto essa história todo semestre, só que é a primeira vez que eu trouxe uma animação, tá? Que sempre eu só falava, vocês tinham que imaginar, né? Obrigado. Hoje está aqui, eu trouxe a animação. Então, eu vou mostrar aqui para vocês. Tem essa, é isso mesmo. O pessoal já está no YouTube já. Tá, então vamos lá, vou mostrar aqui para vocês uma animação que eu fiz no GeoGebra, uma animação bem simples, né? Então, olha só, eu apresento aqui para vocês, essa daqui é a nossa famosa Planolândia. Então, na Planolândia, todos os habitantes dela são habitantes bidimensionais. Então, quem é que mora na Planolândia? O quadrado, tá aqui, ó, o quadrado mora na Planolândia, o triângulo mora na Planolândia, enfim, você já entendeu, né? Qualquer aí objeto bidimensional que você imaginar mora na Planolândia. Muito bem. Só que um belo dia, quando o quadrado estava sozinho, então deixa eu tirar o triângulo daqui, o triângulo foi embora, tá? Um belo dia, quando o quadrado estava sozinho, apareceu aqui próximo da Planolândia um ser da 3ª dimensão. Então, vou mostrar aqui para vocês. Está aqui. Então, de repente, uma esfera, ela começou a se aproximar da Planolândia. Quando ela se aproximou da Planolândia, quem ela viu aqui? Ó? Ela viu o quadrado. Aí ela falou, poxa, legal, vou me comunicar com ele. Aí ela começa a conversar com o quadrado. Ei, quadrado, ela sabe que é um quadrado. Ela, ei, quadrado, não sei o quê, começa a falar com ele. Só que o quadrado, ele começa a escutar uma voz, mas ele não sabe de onde vem. Aí ele fala assim, tem alguém falando comigo, mas eu não sei quem é. Aí ele começa a falar, sozinho também. Quem é? Quem é que está falando? Não estou te vendo. Por que ele não está vendo a esfera? Porque a esfera, ó, ela não está na Planolândia. Ela está aqui em cima da Planolândia, acima. E o quadrado, ele está limitado nesse mundo dele bidimensional. Então, o quadrado, ele só pode aqui, ó, caminhar por esse plano e ver o que está nesse plano. Fora disso, ele não consegue. Então, o quadrado, ele já fica assustado. Ele fala, que voz é essa? Aí ele fala, olha, eu não estou te vendo, onde é que você está? Aí a esfera fala assim, eu estou aqui em cima, olha para cima. Só que o quadrado, ele não sabe o que é olhar para cima. Porque não existe olhar para cima no mundo dele, não existe essa direção de para cima e para baixo no mundo dele. Então ele vai falar para a esfera, olha, eu não sei o que é olhar para cima, nunca ouvi falar desse negócio de olhar para cima. O que é olhar para cima? Quando a esfera percebe que ela não vai conseguir fazer o quadrado olhar para cima, ela tem uma ideia. Ela fala assim, já sei então, quadrado, eu vou entrar no teu mundo e tu vai me enxergar. Aí o que ela vai fazer, a esfera? Você já deve imaginar. Ela vai entrar aqui na Planolândia. Então, ela vai começar a descer aqui, ó, na Planolândia. Quando ela entrar na Planolândia, o que vai acontecer? O que vai aparecer para o quadrado lá? Vai aparecer a interseção. Vai aparecer a interseção, porque ó, ela só consegue entrar aqui no plano, né? Então, ó, quando ela começar a entrar aqui no plano, ó, olha o que vai aparecer para o quadrado. Vai aparecer um círculo, porque ele só consegue enxergar a interseção da esfera com o mundo dele. Aí ele vai olhar para a esfera e vai falar, agora eu não sei como tu apareceu aqui do nada, eu não te vi entrando pela porta, mas agora pelo menos eu já sei que tu é um disco, tu é um círculo. A esfera vai dizer, não, eu não sou um disco, eu sou uma esfera. Aí ele vai falar, mas eu nem sei o que é uma esfera. Aí ela vai falar, olha só o que eu sei fazer também. Aí conforme ela vai entrando, olha o que vai acontecendo, ela vai aumentando de tamanho. Aí o quadrado fica, nossa, eu nunca vi isso. Eu nunca vi alguém aumentar e diminuir de tamanho assim, de repente, né, de forma instantânea. E se a esfera continuar caminhando, né, olha o que vai acontecer. Ela vai voltar a diminuir até ela virar um único ponto, tá aqui um único ponto, e depois desaparecer novamente. E aí a história, ela continua, gente. Claro que eu não vou dar todo o spoiler, todo o livro, não. Eu até recomendo que vocês leiam o livro, tá? Ele é bem interessante, inclusive.
Mas aí eles interagem bastante no livro, a esfera com o quadrado. É muito interessante, porque o quadrado percebe que tem uma dimensão além da dimensão dele. Então, é muito bom mesmo. Só que o que eu quero dizer, qual é a moral da história, afinal, pelo menos para a nossa lição de hoje? É que se você perceber, por mais que a gente não consiga enxergar a quarta dimensão, mas você já consegue agora imaginar como seria um diálogo nosso com o ser da quarta dimensão. Porque se esse ser da quarta dimensão quisesse, ele poderia falar com a gente estando invisível. Ele poderia falar com a gente. E quando a gente fala assim, mas eu não estou te vendo, onde é que tu está? Aí vai falar assim, é só tu olhar para alguma coisa que a gente não sabe o que é, porque não existe no nosso mundo. Olhar para essa direção que ele vai mandar a gente olhar. Aí a gente vai falar, não, mas eu não sei o que é isso. Aí vai falar, não, não te preocupa que eu vou aparecer para ti então. Quando ele entrasse no nosso mundo, o que a gente ia enxergar era o quê? Era algo tridimensional. A gente ia enxergar um ser, uma forma que a gente conhece. A gente ia enxergar um ser humano, um animal, alguma coisa, mas a gente ia enxergar. E aí ele poderia aumentar ou diminuir de tamanho. Sem que a gente olhasse assim, e eu ia só olhar ele aumentar e diminuir, mas eu pergunto, a gente ia conseguir enxergar ele na sua totalidade? Não, que a gente ia ver uma projeção dele na nossa dimensão. Então é assim que funciona. Então, quando você desce uma dimensão, o que você enxerga é só uma projeção. O que você enxerga é só a interseção daquele objeto com aquele novo espaço. Então é assim que funciona. Entenderam? Então, pelo menos vocês não vão sair daqui tristes, né? Agora eu já sei pelo menos como seria uma quarta dimensão, por mais nossas limitações, você já saberia aí como é que funciona mais ou menos, né? Pois bem, então vamos voltar aqui no nosso slide. Agora, gente, o que eu queria fazer com vocês, vamos voltar para a terceira dimensão, né? Chega de quarta dimensão por enquanto, vamos voltar para a terceira dimensão. De quarta dimensão, vamos voltar para a terceira. Então, agora o que eu queria treinar com vocês um pouquinho aqui no quadro é como marcar pontos na terceira dimensão. Como é que você faz o espaço e marca pontos nele. Eu acho que isso é de grande importância, porque sempre, na primeira prova, muita gente erra isso. Tá? Então, não é uma coisa difícil. Só que você tem que ter alguns cuidados. Então, a gente vai treinar isso agora e depois eu já passo para vocês dever de casa. Na sua casa, treine bastante. Isso que a gente vai treinar agora. É marcar pontos no espaço. Isso que a gente vai fazer. Então, vou apagar aqui. Vou aqui para o quadro 2. Vamos lá. Aproveitar que a gente já tem meia hora de aula. Muito tempo. A gente está no espaço. Vamos voltar aqui para o R3, né? Estamos aqui no R3 agora. Tá. E o que a gente vai ver agora é como é que você marca pontos no espaço, tá, gente? Lembrando, para você desenhar no espaço, no R3, você vai precisar de 3 eixos, X, Y e Z. Como é que você desenha isso? Você faz os 2 eixos normais, como você está acostumado. Só que ao invés de você fazer X e Y, aqui vai ser o Y e aqui vai ser o Z. Ah, professor, mas eu queria que aqui fosse X e aqui fosse... Tá, pode também, mas por convenção a gente coloca assim. E aí vocês vão ver eu fazendo aqui em sala sempre, normalmente eu vou estar fazendo assim, né? O Y aqui, o Z aqui e o terceiro eixo. Você puxa aqui, um terceiro eixo, e esse terceiro eixo vai ser o eixo X. Outra coisa importante que eu quero que vocês entendam aqui, esses 3 eixos, eles formam um espaço. Uma coisa boa que você pode pensar também para imaginar esse espaço é entender que, por exemplo, o X e o Y, você pode considerar o X e Y como se fosse o chão. Então, por exemplo, essa superfície aqui, que é o plano XY, você pode pensar como se fosse o chão. Pense que é o chão do auditório aqui. Então, se eu fosse marcar um ponto no plano XY, só no plano XY, eu ia marcar no chão aqui do auditório. O eixo Z vai ser o eixo das alturas, tá? O eixo da nossa altura, ou para cima ou para baixo. Tá? Então, isso não é o nome dele, tá? Estou falando só para ser didático. Então, no eixo Z, você vai ter a nossa altura. Então, o ponto ele vai subir ou ele vai descer, conforme o valor de Z. Sabendo disso, vamos marcar aqui alguns pontos. Então, por exemplo, vamos marcar aqui o ponto A. Ponto A, ponto, sei lá, 1, 2 e 2. Não, 1, 2, 2. Tá, como seria eu marcar esse ponto aí? 1, 2, 2. E aqui tem várias formas de você fazer, tá? Mas,
o que eu indico para vocês? Comece no plano, comece aqui no chão, no XY. Então, vamos ignorar o Z por enquanto. Vamos marcar aqui só o 1 e o 2. Lembrando que o primeiro que aparece é o X, o segundo é Y e o terceiro é Z. Então, vamos ignorar o Z por enquanto e vamos marcar esses dois aqui, o 1 e o 2. Então, eu vou olhar para o meu eixo X e eu vou marcar uma unidade, no sentido positivo. Então, eu venho aqui no eixo X e vamos dizer que uma unidade é bem aqui, ó. Então, está aqui, uma unidade no eixo X. Marquei já. Agora, no eixo Y, eu vou marcar 2 unidades. Então, vamos dizer que uma unidade é aqui, então 2 unidades é aqui. Agora, eu vou unir esses 2 pontos. Detalhe, cuidado, tá? Na hora que você for unir esses 2 pontos, e você está aqui no plano XY, aqui no chão do nosso espaço, no caso do X, você pode fazer assim, ó, como você está acostumado, né? Aqui, ó, puxar esse ponto para cá, na horizontal. Só que o que muita gente erra é na hora de puxar aqui o Y. Muita gente, na hora de puxar o Y, primeiro que ele já marca assim, né? Na vertical. E ele puxa na vertical também, ó. Aí ele junta os pontos bem aqui. Tá certo isso aqui? Não. Tá? Não. Então, na hora que você for marcar esse ponto, o prolongamento, ele tem que ser sempre paralelo ao outro eixo. Então, por exemplo, na hora que eu for prolongar aqui, eu estava no eixo X. Eu quero marcar o ponto em relação ao eixo Y. Então, o meu prolongamento, ele tem que ser paralelo ao eixo Y. Ó. O eixo Y está na horizontal. Por isso que aqui o prolongamento está na horizontal. Agora, quando eu for prolongar daqui, considerando o eixo X, eu não vou prolongar na vertical. Por quê? Porque o X está na vertical? O eixo X, não, ele está inclinado. Então, eu vou ter que, ó, por isso que na hora que eu fui marcar aqui o ponto, ó, perceba que essas barrinhas que eu coloquei, eu já coloquei elas inclinadas. Então, agora, eu só vou prolongar essa barrinha aqui de forma inclinada, mas paralela ao eixo X. É isso que eu vou fazer. Então, ó, esquece isso daqui. E eu vou prolongar aqui, ó, na diagonal. Até que esses prolongamentos vão se encontrar e eu marco aqui esse meu ponto. Então, ó, aqui é o ponto onde o x igual a 1 e o y igual a 2. E o z aqui é 0, que o z não tem ainda uma altura, ele não subiu nem desceu. Então, por enquanto, o z aqui é 0. Vai dizer, professor, mas aqui o z não é 0. Tudo bem, agora a gente vai considerar esse z aqui igual a 2. Aí, o que eu faço? Eu venho aqui no eixo z e marco 2 unidades. Então, vamos dizer que o 1 é aqui e o 2 é aqui. Então, olha só, agora eu vou unir esse ponto aqui com esse ponto aqui. Então, de novo, eu vou prolongar esse ponto, e onde eles se encontrarem, vai ser justamente o ponto que eu quero, que eu estou chamando de ponto A. Agora, olha só, esse ponto aqui, você já sabe que ou ele vai subir ou ele vai descer, depende do valor do z. Como o z é positivo, quer dizer que ele vai subir 2 unidades. Na hora que ele for subir, o prolongamento vai ser na vertical mesmo. Porque ó, o eixo z não está na vertical, então na hora que ele for subir ou descer, o prolongamento é na vertical. Então, eu vou pegar esse ponto e já vou prolongar ele na vertical. Estou prolongando aqui esse ponto, ó, prolonguei ele na vertical. E esse ponto aqui, eu vou prolongar assim? Não, não vou prolongar assim. Ah, professor, mas está aqui, ó, paralelo ao eixo y. Não, mas não é. Porque aqui você já usou o x e o y para marcar esse ponto aqui. Agora, esse prolongamento, ele tem que estar de acordo com esse ponto aqui. Como é que você faz isso? Eu vou fazer, justamente, eu vou fazer o que a gente chama como se fosse uma diagonal. Ó. Eu vou fazer aqui um traço, ou seja, vou marcar aqui uma linha tracejada, ó, da origem até esse ponto, que eu marquei aqui por primeiro. Essa linha é que vai me dizer como vai ser meu prolongamento aqui em cima. Tá? Então, eu vou fazer um prolongamento paralelo a essa diagonal aqui, que eu marquei de rosa. Então, é isso que eu vou fazer aqui em cima. Então, ó, faço aqui meu prolongamento, tento fazer ó, de forma paralela. E vou fazendo até que os dois se encontrem.
Então, bem aqui eles se encontraram. Este daqui, então, é o meu ponto A. Então, perceba ó, que se você tem um ponto A e você quer ver as coordenadas x, y e z dele, o que você pode fazer? Você pode projetar o seu ponto A aqui no chão. Da feita que você projetou no chão, você consegue achar a coordenada x e a coordenada y. Depois também você só projeta aqui na altura. Você consegue achar o z. Mas nesse caso eu já tinha as coordenadas e só marquei meu pontinho aqui. Entenderam, gente? Então, dever de casa. Você vai chegar na sua casa, você vai desenhar aqui os passos x, y, z, e você vai inventar os pontos. Ah, eu quero fazer o ponto 1, 0 e 3. E desenha. Ah, menos 1, 2 e menos 5. Desenha. Aí depois, quando for amanhã, terça-feira, você vai mostrar para o seu colega. Tá aqui, ó. Olha o que eu fiz ontem, todos esses pontos aqui. Aí ele vai lhe mostrar os seus. Aí vocês vão comparar, poxa, legal, olha, eu acho que tu esqueceu aqui, tu prolongou errado. Aí vocês vão se ajudando. Ou então vem aqui para o plantão, amanhã, terça-feira, pronto, vem aqui para o plantão. Olha, mostra para o monitor. Eu fiz todos esses pontos aqui, 50 pontos, aqui, ó. Aí o monitor vai ver, ah, bacana, ó, tu fez certinho aqui, aqui tu errou aqui esse detalhe, e vai treinando. Podemos combinar assim? Vocês vão fazer isso quando chegar em casa, ou amanhã, enfim, mais fácil, tá? Não vão para a prova de sexta-feira sem treinar isso daqui. Já estou avisando, não vão para a prova de sexta-feira sem treinar isso daqui. Mas vamos treinar mais um, pelo menos. Bora colocar um negativo aqui agora. Ah, professor, e se fosse esse ponto aqui, B igual a menos 1, menos 2, menos 4. O que ia mudar? Não ia mudar muita coisa, eu ia olhar só para a parte negativa dos eixos. Então, por exemplo, vou colocar aqui o meu eixo Z. Vou colocar bem aqui, aliás, deixa eu fazer mais para cá. Colocar aqui o eixo Z, vou colocar aqui o eixo Y, vou colocar aqui o eixo X. Tá? Então, tá aqui, ó. Coloquei os 3 eixos, você vai perceber que eu dei uma ênfase para a parte negativa, porque eu já sei que eu vou marcar os pontos aqui na parte negativa. Então, vamos lá. Então, de novo, vou ignorar o Z, vou olhar aqui só para X e para Y. Em X eu vou andar uma unidade, só que agora no sentido negativo, menos 1. Então, cadê o eixo X? Está aqui. Então, eu vou olhar para esse lado daqui ou de lá? Ou de lá. Quantas unidades? Uma unidade. Bora dizer que uma unidade é bem aqui. Então, marquei o menos 1. Agora, eu vou marcar o Y, ó, menos 2, sentido negativo, então é para lá. Aí, aqui eu venho e marco menos 1, menos 2. Agora, eu vou fazer esses pontos aqui se encontrarem, vou prolongar. Então, daqui para cá, vou prolongar na horizontal. Agora, daqui para cá, eu vou prolongar paralelamente ao eixo X. Então, eu não vou puxar na vertical, vou puxar aqui na diagonal, até chegar nesse meu ponto aqui, onde o menos 1 vai se encontrar aqui com o menos 2. Agora, em Z, ó, isso aqui eles estão no chão, eles estão no Z igual a 0, né? Eles não têm altura ainda. Nesse caso, eu vou subir ou vou descer? Vou descer. Quantas unidades? 4 unidades. Então, eu vou aqui no eixo Z e vou primeiro marcar onde é que está o 4. Então, digamos que aqui é 1, aqui é 2, aqui é 3, aqui é 4. Pronto, está bem aqui o 4. Aí, ó, esse ponto aqui eu vou descer. Ah, mas não vamos esquecer de fazer a diagonal, já que é a diagonal que vai ajudar a gente aqui agora, né? Então, ó, faço aqui a minha diagonal, que é da origem até o ponto que eu marquei. E esse ponto eu vou descer com ele, já que o meu Z está lá embaixo. Vou descer. E esse ponto aqui no Z, que é o 4, né? Menos 4. Eu vou fazer o prolongamento dele paralelo à minha diagonal. Minha diagonal está assim inclinada, então, vou fazer aqui. Até que vai chegar uma hora que eles vão se encontrar. Esse daqui é o B. Tá? Então, esse daqui seria o nosso ponto B. Ou seja, ele é menos 1 em X, ele é menos 2 em Y e ele é menos 4 em Z. Então, seria este ponto. Alguma dúvida? Tá, vocês têm muito para treinar, né? Porque, assim, não é difícil, mas realmente requer um treinamento. Requer um treinamento porque a gente não está acostumado a mexer aqui com o espaço. Por isso que eu peço isso de vocês. Porque isso aqui eu só estou colocando pontos. Depois a gente vai fazer curvas no espaço, gráficos no espaço. Aí as coisas vão ficar cada vez mais interessantes, né? Mas tudo começa aqui. Isso que eu digo.
Você já sabe o que a gente está vendo hoje e já sabe onde a gente quer chegar, né? Mas tudo começa por aqui, por essas coisas mais simples. Bom, então, a gente já tem 15 minutos, é muito tempo. Então, vamos falar um pouquinho sobre distância entre dois pontos. Último tópico de hoje. Gente, quando eu vou falar de distância, a gente vai falar de distância no R1, no R2, no R3, depois a gente vai generalizar para o Rn. Vamos falar primeiro no R1. Como é que você calculava a distância na reta? Então, por exemplo, você tinha aqui, considere pontos P e Q na reta real. Então, você tem aqui a reta real. Está aqui a reta. Essa daqui é a origem. Esse aqui é o ponto P. A coordenada dele é x1. Aqui é o ponto Q. A coordenada dele é x2. Aí eu quero que você me diga qual é a distância de P para Q. Vamos dar valores aqui. Bora dizer que esse x1 aqui vale 3. Vamos dizer que aqui vale 3. Vamos dizer que o x2 vale 5. Então, ó, x1 é 3, x2 é 5. Então, qual é a distância de P para Q? É 2, né? 2, porque ó, se aqui é 3 e aqui é 5, então quanto é daqui para cá? 2 unidades. Né? Então, ó, se aqui é 3, eu tenho 3 unidades daqui para cá. Se aqui fosse 5, eu teria 5 unidades daqui para cá. Então, quanto seria daqui para cá? Se daqui para cá eu tenho 5 unidades, daqui para cá eu tenho 3 unidades, 5 menos 3 é 2. Então, a distância entre eles é 2. Vocês perceberam o que eu fiz? Eu peguei o x2 e subtraí de x1. Eu poderia fazer o inverso, x1 menos x2, você acha que ia dar certo? Daria, mas tem que colocar o módulo, tá? Tem que colocar o módulo para poder dar certo. Então, ó, a fórmula é essa daqui, na reta. Na reta, se você quer calcular a distância entre dois pontos, P e Q, basta você fazer o módulo da diferença entre esses dois pontos. Fazendo isso, você consegue calcular a sua distância. E é bom que por essa fórmula, já que você está colocando o módulo, você não vai precisar nem desenhar ou ficar preocupado se vai dar negativo. Não, porque o módulo vai garantir que o seu resultado no final vai ser positivo. Só que módulo é a mesma coisa que isso aqui, né? Ó. Módulo não é a mesma coisa que raiz quadrada disso aqui ao quadrado? É, né? Então, ao invés de você usar essa fórmula aqui, você pode usar essa, que é mais bonita, mais elegante. Então, na prova, ó, não use módulo, use raiz quadrada, x2 menos x1 ao quadrado, que vai dar no mesmo, tá? Vamos resolver aqui rapidamente esse exercício, só para a gente ser didático. Ó, então, calcule a distância entre pontos P e Q. Coordenadas é menos 7 e 5. Então, a gente está no R1 primeiro. A gente está na reta. Isso aqui é só um exercício. Você tem aqui a reta. Vou marcar aqui a minha origem. 0. Aí, para lá, vou marcar 5 unidades. Vamos dizer que aqui é 1, 2, 3, 4, 5. Então, ó, aqui é 5. Esse é meu ponto Q. Para lá, vou marcar 7 unidades para o lado negativo. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Deixa eu continuar aqui. Então, aqui, ó, menos 7 para o lado negativo. E esse aqui é P. Aí ele quer saber qual é a distância de P para Q. Ó, se eu fosse fazer a distância do P até a origem, eu tenho quantas unidades aqui, gente? 7 unidades de distância. Então, aqui eu tenho 7 unidades. E da origem para o ponto Q, eu tenho quantas unidades? 5 unidades de distância. Ora, então, no total, qual é a distância de P para Q? São quantas unidades que eu tenho? 12 unidades. Então, no total, ó, distância de P para Q, nesse caso, são 12 unidades. Ah, professor, quer dizer que eu vou ter que desenhar toda vez? Não, tu não precisa, né? Você pode só jogar na fórmula. Então, por exemplo, pela fórmula, isso aqui já é a resposta final, tá? Mas pela fórmula, ficaria, ó, módulo. Como tem um módulo, não interessa quem vai estar na frente, não interessa. Então, você poderia fazer menos 5, menos 7, menos 5, ou 5 menos 7, tanto faz. Por exemplo, posso fazer aqui, menos 7,
menos 5. Isso aqui vai dar menos 12, que vai dar 12, que é a mesma resposta que a gente teve aqui. Ou, se você quiser, na hora da prova, ó, você faz assim. Distância de P para Q é igual a raiz quadrada de 5 menos 7 ao quadrado. Porque módulo não é a mesma coisa que isso daqui. Aí, menos com menos aqui dá mais. Perceba que aqui eu só inverti mesmo, mas ia dar no mesmo. Aqui ia ficar 7 positivo, mais 5 é 12. 12 ao quadrado, 144. Raiz quadrada, 12. Aqui. Então, você pode fazer usando só a fórmula que você consegue achar a distância entre dois pontos. Agora, e no plano cartesiano? Como é que você acha a distância entre dois pontos? Vamos fazer aqui no segundo quadro. No plano cartesiano, você já tem algo ali um pouco mais emocionante, né? Mais perto da realidade. Ó, você tem aqui o plano x, y. Vamos marcar aqui pontos. Então, bora marcar esse ponto bem aqui. Então, aqui ele vai ter coordenada x1. Aqui ele vai ter coordenada y1. E bora marcar agora esse ponto aqui. Vou chamar esse ponto de P. Vou chamar esse ponto aqui de Q. Então, o Q também tem coordenada x2. E aqui y2. Qual é o nosso objetivo? É calcular a distância do ponto P até o ponto Q. Nesse caso, basta pegar só um número subtraído do outro e fazer o módulo? Não. Então, a gente vai ter que analisar um pouquinho mais esse desenho. O que eu vou fazer aqui, gente? Eu vou formar aqui um triângulo retângulo. Então, olha só. Eu vou fazer aqui a base do meu triângulo. Essa aqui é a base. E essa daqui é a minha altura do triângulo. Então, ó, se eu pego essa altura aqui, essa base, eu estou formando um triângulo retângulo. Isso aqui é 90 graus. Olhando para esse triângulo retângulo, a minha hipotenusa é justamente o valor que eu quero achar. É a distância que eu quero achar. Então, eu vou chamar ela de x. Gente, essa altura do triângulo, vocês concordam comigo que ela é ΔY? Como assim ΔY? Eu estou dizendo que ela é y2 menos y1. Sim ou não? Ó, se você pegar y2 menos y1, sobra justamente esse pedaço aqui. E aqui embaixo também eu posso chamar de ΔX. ΔX também já deve imaginar que é x2 menos x1. E aqui eu só vou aplicar o teorema de Pitágoras. Então, eu faço x quadrado igual a ΔX. Não foi bom escolher x, né? Deixa eu colocar R. Pronto. R ficou melhor porque não tem ambiguidade. Então, R ao quadrado é igual a ΔX ao quadrado mais ΔY ao quadrado. Nesse caso, você vai ter que R é igual a raiz quadrada de ΔX ao quadrado mais ΔY ao quadrado. Tá? Você vai ter isso daqui. Lembrando que é ΔX, x2 menos x1, que é ΔY, y2 menos y1. Agora, vocês repararam que existe uma semelhança muito grande entre essa fórmula e a outra, mas sem ser com módulo, né? Porque se você olhar para cá, para o último quadro, olha que a gente tinha raiz quadrada, isso aqui é ΔX. Então, você tinha raiz quadrada de ΔX ao quadrado. Agora apareceu raiz quadrada de ΔX mais ΔY, cada um ao quadrado. No R3, você já deve esperar que vai acontecer o quê? Qual é a fórmula? Raiz ΔX ao quadrado mais ΔY ao quadrado mais ΔZ ao quadrado. E no Rn, vai ter N elementos aqui de delta ao quadrado. Aí você vai conseguir calcular a distância. Nós temos 5 minutos. 5 minutos dá pelo menos para resolver uma questão. Né? Então, vamos aqui para o quadro. Aqui, ó, essa fórmula eu já acabei de mostrar para vocês, né, como é a distância de dois pontos no plano cartesiano. Você vai ter isso daqui, que vai te dar essa fórmula. E você tem alguns exercícios para fazer. Né? Então, ó, por exemplo, tem esse exercício 1 e o exercício 2. O exercício 2 eu vou deixar para casa. Né? Acho que o exercício 1 dá para a gente fazer logo, né, rapidamente. E aí a gente consegue, quem sabe, pelo menos, começar a falar a distância de dois pontos. Aliás, o que eu vou fazer? A gente vai fazer o exercício, depois eu vou mostrar a fórmula para os outros,
mas na próxima aula a gente demonstra para o R3, tá? Porque aí, pelo menos, a gente fica com mais tempo para fazer. Então, ó, último exercício de hoje. Último exercício de hoje, você vai ter o ponto C é o ponto 3, 2. O ponto P é o ponto 2, raiz de 3 mais 2. Então, bora logo resolver isso daqui, só para a gente ser didático, a gente vai conseguir só mesmo aplicar a fórmula. Esse aqui é bem simples, na verdade. Você tem dois pontos, que ele chamou de ponto C e ponto P. Ele quer a distância entre esses dois pontos, né? Então, a gente vai aplicar a fórmula que a gente viu. Então, ó, a distância do ponto P para o ponto C vai ficar raiz quadrada. Aqui eu vou colocar ΔX ao quadrado. O que é ΔX? Eu vou pegar a primeira coordenada e subtrair da primeira coordenada. E aqui tanto faz se eu começo aqui por P ou se eu começo por C. Tanto faz. Aqui eu vou começar por C. Vai ficar 3 menos 2. Então, 3 menos 2 ao quadrado. Mais, agora aqui, 2 menos, ó, tudo isso aqui está nessa coordenada, então vai ficar menos isso daqui. Eu vou colocar parênteses de novo. Raiz de 3 mais 2. Fecho parêntese, coloco ao quadrado, fecho a raiz. Aí aqui, gente, 3 menos 2 é 1, 1 ao quadrado é 1, vai ficar a raiz de 1, mais, aqui, ó, esse menos vai mudar o sinal de todo mundo aqui dentro. Então, vai ficar 2 menos raiz de 3 menos 2 ao quadrado. Aqui eu consigo cortar o 2 com menos 2. Menos raiz de 3 ao quadrado, vai ficar 3 positivo. 3 mais 1, então aqui vai ficar raiz de 1 mais 3, que vai dar 4. Então, no final, isso aqui vai dar 2, é a resposta final. Tá, então, bem simples, aqui eu só mesmo apliquei na fórmula. Para encerrar, a gente não vai demonstrar, mas eu vou, pelo menos, mostrar aqui para vocês. Então, por exemplo, se eu tenho dois pontos no espaço, ponto A e ponto G, e eu quero saber a distância do ponto A para o ponto G, eu posso aplicar nesta fórmula aqui, ó. Então, perceba que a fórmula é a mesma, só acrescenta mais um elemento. Porque agora no R3, você não tem 3 coordenadas, então você vai subtrair aqui, ó, mais um elemento, Z2 menos Z1 ao quadrado. E se fosse no Rn, se você tivesse n coordenadas, como ficaria a fórmula da distância? Ficaria com n elementos, ó, x1 menos y ao quadrado, mais x2 menos y2 ao quadrado, mais até xn menos yn ao quadrado. Então, com isso, a gente não demonstrou ainda, a gente vai fazer isso na próxima aula, mas pelo menos você já consegue trabalhar com a distância no R3. Não só no R3, mas no R4, R5, R6 e assim por diante. Bom, então é isso. Agradeço aí a presença de vocês. A gente se vê novamente na quarta-feira. Até mais.